Quando Luffy conheceu Shanks na Vila Fuchsia, ele acabou comendo a Gomu Gomu no Mi, uma fruta lendária que esteve com Luffy em toda a sua jornada até agora. E foi graças a ela que ele conseguiu várias coisas ao longo do caminho. E poderia ser muito diferente caso ele nunca tivesse comido essa fruta. E é por isso que neste vídeo eu vou te mostrar o que aconteceria se o Luffy nunca tivesse comido a Gomu Gomu no Mi. Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. E bom, esse é um novo estilo de vídeo que eu quero trazer para vocês, onde eu analiso como seria a história se algo fosse diferente, todo o efeito borboleta que uma simples mudança faria. E por isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. E se você gostar, eu só peço que você deixe o seu like, porque o seu like me ajuda muito e também me mostra que você está gostando dos vídeos. Mas então, agora vamos para o que teria acontecido se o Luffy nunca tivesse comido a Gomu Gomu no Mi. Bom, então para vermos todo o efeito borboleta que o mundo de One Piece teria caso o Luffy nunca tivesse comido a Gomu Gomu no Mi, vamos começar pela linha cronológica da história. O Luffy nasceu e cresceu na Vila Fuchsia. Na sua infância ele foi criado pelo Garp e foi nesta época que ele conheceu Shanks, um líder pirata que estava passando por ali e que estava carregando uma fruta especial, conhecida inicialmente como Gomu Gomu no Mi. Essa era uma Akuma no Mi que o Shanks tinha arriscado a sua vida para roubar de um navio do governo mundial, e que mais tarde descobrimos não ser de fato a Gomu Gomu no Mi, mas sim uma Zoan mítica de um ser mitológico, a Hito Hito no Mi, modelo Deus do Sol Nika. A passagem do Shanks na Vila Fuchsia com certeza não foi por acaso. Ele estava atrás de alguém para dar essa fruta lendária, a mesma fruta que pertenceu ao Joy Boy. E tudo isso para cumprir a vontade do Roger, de trazer o amanhecer ao mundo. E a pessoa mais provável que ele estava atrás era o Ace, o filho do seu ex-capitão, o Gold Roger, assim depositando a vontade do Roger no seu filho. E o Ace também estava vivendo na mesma ilha que a Vila Fuchsia. Nessa época ele estava vivendo nas montanhas daquela ilha, no Monte Colubo. Então se o Luffy não tivesse comido a Gomu Gomu no Mi, o Shanks continuaria voltando à Vila Fuchsia até encontrar o Ace, para assim dar a fruta para ele, também dando para ele o chapéu de palha, uma lembrança do seu capitão. Isso mudaria a maneira que o Ace pensava do seu pai e faria ele ter um motivo a mais para querer sair ao mar quando tivesse a idade certa, e também daria a ele a obsessão de, assim como seu pai, também se tornar o rei dos piratas. Então as primeiras mudanças que temos é que o vínculo do Luffy com Shanks seria bem mais fraco. Eles teriam um vínculo de amizade e não de uma promessa, como a que o Shanks fez para o Luffy quando entregou o chapéu de palha. Neste caso, o Luffy também nunca ganharia o chapéu de palha. Outra mudança importante é que o Shanks nunca perderia o seu braço para o Rei dos Mares. Tudo aconteceria do mesmo jeito. O Riguma, que é o bandido das montanhas, zombaria do Shanks, deixando o Luffy irritado. O Luffy iria provocá-lo e seria pego. E quando o Shanks fosse atrás, ele jogaria o Luffy na água para fugir. Nessa época, o Luffy ainda não sabia nadar, então ele também se afogaria, e o Shanks teria que salvá-lo. Porém, o Shanks não precisaria ensinar nenhuma lição para ele. O Shanks deixou o Rei dos Mares o atacar para mostrar ao Luffy que ser um pirata era muito perigoso, já o preparando para sua aventura no mar. Ele mesmo disse que o seu braço foi um sacrifício para a próxima geração, mas como eles não iriam ter um vínculo forte e agora o Luffy não carregava mais a missão do Roger, o Shanks poderia o salvar sem perder o seu braço, já que ele é forte o suficiente para isso. Uma outra mudança muito importante é que agora o Luffy também pode nadar.
o que é algo bem importante e pode dar um rumo diferente para a história. E bom, a história então continuaria praticamente a mesma. O Luffy seria levado pelo Garp para morar nas montanhas, onde ele conheceria o Ace e também o Sabo, e se tornariam irmãos. O Sabo tentaria sair ao mar, levaria um tiro de um nobre mundial e seria resgatado pelo Dragon. O Ace cresceria e também sairia para o mar, começando assim a sua vida pirata. E o Luffy, que ainda tinha 14 anos, ficaria treinando até ter 17, para finalmente também sair para o mar e se tornar um pirata. Eu acredito que a ideia do Luffy de se tornar um pirata não mudaria. É algo que ele dizia desde antes de comer a Gomu Gomu no Mi. Então ser pirata é um dos seus maiores objetivos, e eu duvido que isso mudaria apenas por ele não comer a fruta. E nesses 3 anos de treinamento, antes de zarpar para o mar, o Luffy ficou treinando seu domínio com seu poder. Porque no início ele não conseguia controlar o seu corpo. Era muito difícil controlar um corpo de borracha. E foi preciso 3 anos para que ele conseguisse o dominar perfeitamente. Então, caso ele não tivesse a fruta, o Luffy usaria esses 3 anos para se fortalecer fisicamente. E o Luffy, ele é neto do Garp e filho do Dragon. A linhagem dele por si só já é muito poderosa. Então ele tem um potencial gigantesco e mesmo sem a Gomu Gomu no Mi, ele ainda seria extremamente poderoso. E então chegamos finalmente na sua partida ao mar em busca de companheiros para sua tripulação, os piratas do Luffy, já que agora ele não tem o chapéu de palha para ser os piratas do chapéu de palha. E logo no início da sua viagem, o seu barco é destruído por um redemoinho e ele foi preciso se esconder em um barril e ser levado à deriva, já que ele não conseguia nadar. E foi assim que ele chegou na base da Alvida. Porém, agora ele consegue nadar, então o mais provável é que ele continuaria nadando até chegar em terra firme. E aqui existem 2 possibilidades. Ele chega à base da Alvida, assim como a história original, ou ele continua nadando até chegar em alguma outra ilha, nunca se encontrando com a Alvida. Eu realmente acho muito mais provável ele nunca se encontrar com a Alvida, já que dessa vez ele está nadando em linha reta, e não à deriva do mar como ele estava no barril. Então em um mar gigantesco, a chance dele ir justamente para a base da Alvida seria muito baixa. E apenas isso já faria ele nunca se encontrar com Kobe. Então Kobe continuaria a ser um subordinado da Alvida pelo resto da sua vida, já que foi o Luffy que o inspirou a seguir os seus sonhos. Logo em seguida, o Luffy seguiria para Shells Town, a ilha onde foi visto pela última vez o caçador de piratas Roronoa Zoro. E aqui o objetivo do Luffy sempre foi encontrar o Zoro. Ele, quando saiu para o mar, já tinha a intenção de ir primeiro atrás do caçador de piratas. E caso ele fosse uma pessoa legal, o Luffy planejava recrutá-lo para sua tripulação. Então a história não mudaria nada aqui. O Luffy chega em Shells Town, descobre que o Zoro é uma pessoa legal e está preso, salva ele e os dois partem juntos para a próxima ilha, Orange Town. Aqui a história segue basicamente a mesma. A única diferença é que o Luffy não vai se esticar para segurar no pássaro e sair voando primeiro na ilha. Assim, eles lutam contra o Bug e recrutam a Nami para sua tripulação, como a navegadora do bando. E bom, a história seguiria a mesma da original. As únicas mudanças é que agora o Luffy não luta se esticando, mas a sua personalidade e a sua força continuam praticamente o mesmo. E com isso, eles passam na Vila Sairop, salva a vila e recruta o Usopp. Passa no Baratie, salva ele e recruta o Sanji. Depois passa no Arlong Park, derrota o Arlong e recruta oficialmente a Nami para o bando. Eles então continuam e passam em Log Town e atravessam a Montanha Reversa, entrando assim na Grand Line, onde eles conhecem a Vivi e aceitam ajudá-la a salvar o seu reino, Alabasta, que estava sendo dominada pelo Crocodile. E nesse caminho para Alabasta, a Nami fica doente e eles precisam parar na ilha Drum, onde eles salvam a ilha do Apou, o
seu antigo governante que tinha abandonado seu povo e agora queria voltar ao poder, e também recrutam o Chopper, o médico do bando. Depois disso, eles chegam em Alabasta, lutam contra Baroque Works e o Crocodile e o derrotam. Até aqui, eu acredito que tudo seria praticamente igual, por mais que derrotar o Crocodile seja muito mais difícil sem a fruta. Ainda mais sendo que o Luffy provavelmente só sobreviveu ao golpe em que o Crocodile atravessa o seu corpo com seu gancho por causa da sua fruta, já que ela na verdade é uma Zoan. E todas as Zoans aumentam muito a resistência do usuário, mas ainda existem muitas chances do Luffy vencer. Porém, o problema mesmo é em Skypiea. Seria praticamente impossível o Luffy vencer o Enel sem a sua Akuma no Mi, que torna o seu corpo de borracha. O Luffy só conseguiu vencer o Enel porque ele era o seu inimigo natural, já que a borracha é uma má condutora de eletricidade. E como ele não conseguiria se defender dos ataques, esse com certeza seria o fim dos piratas do Luffy. E claro, nesse caso o Luffy não seria o salvador do mundo. Ele com certeza morreria muito cedo na história e a pessoa da profecia que traria o amanhecer seria justamente o filho do rei dos piratas, o Portigas de Ace. E bom, essa é a minha ideia do que aconteceria caso o Luffy nunca tivesse comido a Gomu Gomu no Mi. Mas se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários que vai ser bem legal construir essa história e ver vários pontos diferentes. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais o canal. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim todo vídeo novo vai chegar aí para você. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!